No ar, a partir de agora, Diálogo Espírita, sejam todos bem-vindos. Aves, ateísmo e assombrado. Esses são os três vocábulos que nós vamos analisar aqui no quadro Reflexões de A a Z. Significa dizer que estamos iniciando mais um giro pelo nosso alfabeto, tendo por destaque a letra A. Onde é que essas três palavras entram no Espiritismo? O que nós podemos aprender com elas? Temos ainda hoje o quadro Nós e o Mundo, com o tema Diógenes procura um homem honesto. Diálogo Espírita está no ar. Queridos amigos, estamos iniciando o nosso quadro Reflexões de A a Z, do nosso programa de hoje. Temos aí três termos, três palavras, para a gente ver as conexões eventuais que elas tenham com a doutrina espírita. E a primeira delas é aves, por isso que eu solicito aqui para a nossa amiga Andréia nos dizer aonde e por que aves aparecem, se aparece, a gente sabe que sim, nas obras espíritas. Qual é a explicação, qual é a conexão, o que isso nos remete, Andréia? Sim. Interessante que quando eu estava buscando sobre esse termo, quando a gente prepara o estudo para falar aqui, um dado curioso veio sobre Ave Maria. E eu pensei, nossa, poderia ser, porque a gente não pensou sobre ave de Ave Maria, que também é uma forma de dizermos para aquela pessoa que ela é importante, que ela é lembrada, que ela faz toda a diferença na nossa vida. E aí, logo em seguida, quando nós falamos sobre esse termo aves, lógico que nós imediatamente lembramos da passagem onde Jesus falava sobre as aves no céu, que elas não semeavam e nem colhiam e nem guardavam em celeiros, e no entanto Deus, na sua misericórdia, no seu amor absoluto, iria sempre dar de comer e sustentar aquelas aves. As aves, elas têm um significado espiritual, se formos olhar por esse lado. Então, além da simbologia que nós utilizamos quando entendemos a fortaleza, a resistência, né? Também entendemos que Jesus estava falando ali naquela passagem, que é tão linda, sobre que não devemos nos preocupar com o futuro, demasiadamente. Lógico que temos que nos programar, trabalhar, e o trabalho é a lei do progresso, mas se nós fizermos a nossa parte, então Deus sempre nos amparará em todas as situações. Então, o simbolismo, a simbologia, traz muito dessa parábola, dessa passagem que Jesus traz tão bem ali, é tão bela. Quer complementar a respeito disso aí, Rose? Eu também considero, se não me engano, eu não lembro bem agora, as outras duas passagens, teria que pensar um pouquinho, Aves do céu, mas eu acho com certeza, uma das passagens dos evangelhos das mais lindas. E ele fala, ele complementa lá também com as... Não é algodão, né? O que é que ele fala dos lírios do campo, né? Que não tecem, não fiam e tal, né? É realmente que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tal alvura. E que não adianta a gente se preocupar com a ansiedade, porque a ansiedade não vai aumentar nem um côvado, né? Nossa altura. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que caia igual no antigo lá para Moisés e o seu povo no Sinai, o maná, né? Temos que fazer, você bem disse isso aí, fazer a nossa parte, mas sempre com calma, com serenidade e muita fé, que se nós fizermos isso, Deus com certeza vai nos conceder aquilo que precisamos ou necessitamos. Com certeza. Quer passar já para o segundo termo? O segundo termo é ateísmo. Legal, isso aí. É
importante. tema interessante. O que é o ateísmo, né? Em princípio, a ausência de crença em Deus ou em deuses, né? É uma rejeição àquilo que é sobrenatural. Há aqueles ateístas que são mais próximos dos agnósticos, não acreditam em Deus porque não veem provas da sua existência. E há aqueles ateístas que o são por crença religiosa, entre aspas, por assim dizer. Deus não existe e mesmo que aparecesse na frente, não acreditava nele. Mas, de forma geral, isso remete a uma rejeição a todas as ideias do sobrenatural, do místico, com esse conceito, a doutrina espírita concorda. Por quê? Porque a busca do conhecimento a respeito de Deus e da vida espiritual dentro da doutrina espírita considera que esses conceitos e a realidade sobre os espíritos e o Deus não é sobrenatural. Faz parte das leis naturais e tem que ser estudada, acima de tudo, e em primeiro lugar, com racionalidade. Defende-se a fé raciocinada e não a fé cega. Então, neste ponto, né, não da negação da existência de Deus ou dos espíritos por princípio absoluto, a priori, mas nesse ponto da busca da racionalidade e da rejeição do que é sobrenatural, há um grande ponto de concordância nos seus primórdios, né, entre o raciocínio dos ateístas e dos espíritas. A diferença é que aqueles que não creem em Deus, nem na vida espiritual, nem na existência dos espíritos, eles muitas vezes até ignoram a realidade das pesquisas e da fundamentação, inclusive científica, sobre as materializações, sobre as comunicações dos espíritos e o grande estudo filosófico codificado por Kardec, que busca trazer em bases racionais a análise da vida espiritual como contingente à vida terrena. Um plano espiritual que apenas está noutra dimensão vibratória, mas que se comunica conosco e é tão natural como a nossa matéria bariônica e a nossa vida na Terra o é. O ateísmo, ele tem uma consequência muito ruim, que é uma certa desesperança para enfrentar as grandes dificuldades, as doenças terminais, a perda de entes queridos. Por quê? Porque não há uma crença numa justiça divina ou numa realidade superior. Quase que tudo seria fruto do acaso, da ação mecânica das leis naturais. E muitas vezes pode induzir ao suicídio. Qual é o melhor antídoto para minha visão pessoal, né? Peço perdão, mas claro, a nossa visão que estamos trazendo aqui para o ateísmo. O estudo e a análise das comunicações dos espíritos, da realidade da vida espiritual. A busca das pesquisas científicas feitas em tantas universidades do mundo a respeito da paranormalidade, da metapsíquica e da realidade das comunicações mediúnicas. O conhecimento, a compreensão de que a visão ateísta de que sobrenatural não existe é verdadeiro, mas que os espíritos se comunicam dentro de leis naturais e que Deus existe, mas não interfere arbitrariamente conforme é bajulado no funcionamento do universo. Ele interfere através das leis naturais que ele criou e cujo pensamento mantém em contínuo funcionamento. Diz-nos bem a Gênese, se Deus parasse de nos pensar, o universo deixaria de existir. Mas a ação divina se dá através de leis naturais que abarcam a vida material e a vida espiritual. A compreensão disso e a busca da racionalidade no enfrentamento das questões espirituais que fazem parte do nosso cotidiano, porque somos espírito, nos dá outra visão da realidade e nos leva a entender as desigualdades sociais e as dificuldades de enfrentar o tema que de outra forma não entendemos. Lembra do David Hume relembrando Epicuro? O que ele dizia? Quais eram as questões que levavam para eles ao ateísmo? Deus não criou o mal? Ele não pode combater o mal, ele não tem força, então ele é impotente. Deus criou o mal, ele é mau. Deus não é impotente nem mau e mesmo assim permite que as coisas más ocorram. Não tem explicação para um Deus desse, porque ele seria injusto ou incapaz.
Quando entendemos, porém, que o espírito é milenar, que nas suas diversas reencarnações ele progride em direção a Deus e conquista por seu próprio esforço, por permissão divina, que nos deu acima de tudo a liberdade de agir, nós começamos a entender as desigualdades sociais e a maldade transitória que os homens escolhem alimentar, mas que não é o seu destino, e isso afasta o ateísmo. É interessante, né, Rosa, Andréia, que o Kardec, todas as religiões, elas têm por base, digamos assim, a existência de Deus, né? Só que Allan Kardec, ele tinha essa preocupação, que se falou ali, especialmente em relação à descrença, de levar ao suicídio e tal. E ao provar a sobrevivência da alma, sobrevivência do espírito, ele chega a Deus. Porque não faz o menor sentido nós possuirmos uma alma ou um espírito e ele sobreviver se não existisse Deus. Necessariamente alguém teria que ter criado esse mecanismo todo. Nós teríamos que, como espíritos, teríamos que ter sido criados por alguém, e esse alguém é Deus. Então, a grande preocupação, ele diz que, em mais de um lugar na Revista Espírita, inclusive, ele fala que se todo o trabalho que ele fez lá por 14 anos, mais ou menos, né, se dedicando à codificação da doutrina, trabalhou exaustivamente a ponto de certa forma, desencarnar precocemente. Foi que os espíritos falaram que se ele não mudasse um pouco o seu comportamento, ele acabaria desencarnando mais cedo. E, de certa forma, foi. Desencarnou trabalhando. Ele disse que se todo esse trabalho, se salvasse, conseguisse uma vida só, uma pessoa que conseguisse evitar o suicídio, já teria valido a pena. Então vejam, é interessante porque aqui parece que é o contrário, a gente não parte de Deus, claro que sim, mas eu digo assim, não precisamos partir de Deus para pensar na criação dos espíritos, a sobrevivência, a reencarnação, todos os princípios que regem a doutrina espírita. Só com o fato, quando ele se comunicou e viu a identidade de espíritos, o que se manifestavam, o que eles diziam, onde que viviam, como é que tinha sido a encarnação deles, etc, etc. Isso, de certa forma, já provava a existência de Deus. E o fundamental, uma obra maravilhosa, né? É que o que Kardec ensina, o sobrenatural de fato, os ateístas têm razão, não existe. Tudo tem que ser explicado por leis naturais e entendido racionalmente, inclusive a vida espiritual. É verdade. Vamos passar para o nosso último item de hoje, que é assombrado ou assombração. Andréia, você está com o livro dos médiuns aí, o que tem aí? Vamos lá. Bem, esse termo vem do verbo assombrar, né? Que é causar espanto, causar medo. A pessoa fica com receio, ela fica, até em alguns casos, exagera, né? A emoção vai para um aspecto um pouco mais ansioso. As pessoas podem sentir até fobia. Em geral, existem muitas explicações e o Kardec dedicou aqui, no Livro dos Médiuns, um capítulo para falar sobre esses conceitos, que é do capítulo 9, dos lugares assombrados. Então, ele começa falando nesse capítulo sobre as manifestações, isso mesmo, a manifestação espontânea. E fala, vai discorrer, né, sobre os lugares, sobre quais os locais que os espíritos normalmente são atraídos, se é em cemitério, se é em lugar escuro, se é em lugar isolado, e ele vai desvendando todo esse processo. Mas tem um item em específico que ele pergunta assim: em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? E a resposta vem: o fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse, o aspecto lúgubre de certos lugares que lhe ferem a imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais, a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que acalentam na infância.
Então, desde sempre, nós temos medo daquilo que desconhecemos. Só que todos nós, temos um grau de mediunidade. Então, logicamente, nós sentimos a presença espiritual, não é? Em algum lugar, em alguma casa que nós entremos, em um local específico, nas praças ou nos cemitérios, onde for. E muitas vezes nos arrepiamos e podemos associar a essa ideia, se desconhecemos a doutrina ou essas explicações que Kardec de maneira tão científica traz aqui no Livro dos Médiuns. É lógico que nós podemos associar a ideia do arrepio, do medo, daquela sensibilidade a uma assombração, a um espírito que possa nos perseguir ou fazer-nos mal. Mas, como a Rose trouxe antes, todas as questões têm explicação lógica. Então, não existe lugar assombrado, não existe pessoas que estão passando por esse tipo de assombração, como a gente fala no termo popular. É interessante lembrarmos, né, que embora alguns espíritos possam se apegar transitoriamente a lugares aqui onde eles viveram, porque estão ainda em inferioridade, se por acaso notarmos alguma presença, lembremos que esse estado é transitório, até que ele se esclareça e através das orações se encaminhe. E que espírito por espírito também somos. E um espírito que fica preso transitoriamente a determinadas lembranças, a determinados locais, ele necessariamente é inferior. Ele está ainda preso à ideia da vida material, não se espiritualizou o suficiente, porque quem tem o mínimo de espiritualização, de dedicação, né, à honra, à dignidade, à sua família, ao seu serviço, é recebido quando desencarna por seus familiares e imediatamente encaminhado. Só quem é profundamente preso à vida material é que pode ficar transitoriamente ligado a determinados lugares, ou os grandes criminosos. Ora, se somos espírito também e o outro está sofrendo com problemas, preso a um lugar, né? Sentimos eventualmente algum mal-estar de uma presença fixa, vemos vultos, etc. E somos já mais esclarecidos, nós estamos em condição de ajudar, não de ter medo. Porque na hierarquia espiritual pode mais quem se moralizou mais, quem se esclareceu mais, quem busca o bem. Então, basta orarmos em benefício de quem está perturbado e não seremos perturbados juntos. Basta nos ligarmos ao bem, à ideia de Deus e ao trabalho no bem, porque teoria, né, não dá fruto. E estaremos perfeitamente protegidos de qualquer influência transitória negativa. É muito importante lembrar disso. Existem lugares em que as pessoas relatam ver aparições, existem até pessoas que captam cargas eletromagnéticas, pesquisadores do ambiente, fotografam. Acontece. A vida espiritual, ela é uma decorrência da vida material. Tanta gente sai e fica andarilho, sem teto na rua. Quantos espíritos desencarnam, né, em condição semelhante sem se orientarem? Mas esse estado é transitório e se estamos em equilíbrio, podemos ajudar, vibrando positivamente por eles. É isso, meus amigos. Muita paz a todos. Até a próxima. Jornal Comunicação Espírita. Diálogo Espírita completa 12 anos no ar e estreia novo quadro. Editorial: Os genes da mediunidade e o espiritismo e a antimatéria. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, evolução espiritual. Em Trocando em Miúdos, frases marcantes sobre a justiça e a oração. Em Conexões e Reflexões de A a Z, o joio e o jugo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Nós e o Mundo de hoje, estamos eu, Rose Heidemann, e a Maria Ana Brito Valim, para tratarmos a respeito de um tema relevante, a honestidade. Lembrando quem? Aquele filósofo antigo, lembram? Que andava pelas ruas com uma lanterninha procurando o quê? Homens honestos, não é, Mariana? Pois é o Diógenes. Ele é um filósofo que nasceu na Turquia, mas fez a vida dele na Grécia. Então, ele é considerado um filósofo grego. Então, realmente, ele andava pelas ruas, né, com uma lamparina, procurando homens honestos.
o tipo dele era um tipo assim, mais sarcástico, ele era muito irônico e ele prezava pela simplicidade. Tanto é que ele morava na rua, na Grécia, dentro de um barril de madeira e ele vivia ali. E ele então faltava, que ele procurava esses homens honestos, também era uma forma de protesto, porque a verdade, a honestidade ali daquela época acontecia de acordo com os interesses locais. Então um homem podia ser muito honesto numa vertente, mas se ele tinha ganhos e amigos, ele dava o seu jeitinho. E Diógenes contrariava, né? Ele dizia que combatia a vaidade, a presunção humanas, né? Isso, e era o que ele mais combatia, porque ele trazia a questão da simplicidade, né? E nós vamos ver aqui dentro da doutrina dos Espíritos, também Jesus vem trazendo para nós ali no Evangelho, que nós não devemos, acumular tesouros, nós não devemos nos preocupar com os bens materiais. E é tão interessante o Diógenes que ele, além dele morar nessa casa de madeira e passar os dias procurando com a lamparina um homem honesto, ele era muito irônico. Tudo, quando eu fazia-lhe uma pergunta, ele respondia com uma ironia, porque ele via que a falsidade era crescente, era uma coisa que dominava praticamente o meio em que eles estavam vivendo. O que nos traz ao conceito de honestidade, não é? Se Diógenes questionava os valores, a gente tem, não é, Maria, no conceito de honestidade, que diz assim, ser honesto é você ser franco, leal, absolutamente correto no seu comportamento, mas o conceito filosófico, até certo ponto, diz que é o comportamento perfeitamente adequado aos valores morais eleitos pela sociedade. Ora, essa não era a honestidade de Diógenes, não, porque os valores morais aceitos pela sociedade, ele questionava o tempo inteiro. Isso nos leva a nos questionarmos qual é o conceito de honestidade trazido pela doutrina espírita e aceito em tantas outras vertentes filosóficas. É um conceito mais ligado ao exemplo de Jesus. Jesus era honesto? Era. Ele se comportou em perfeita conformidade com os valores morais prevalentes na sociedade onde ele encarnou? Não. Ele foi julgado num processo lícito, correto para o seu tempo e crucificado, considerado uma ameaça social. Entretanto, ele é o nosso exemplo maior de honestidade, que nos remete a um conceito de honestidade cristão e espírita que nos leva a nos comportarmos em conformidade com a ética pessoal, com uma busca de princípios de franqueza, de lealdade, de busca do melhor coletivamente, que muitas vezes não se acomodam com os valores sociais vigentes e nem com os conceitos de moral aceitos pela sociedade. Muitas vezes precisamos nos comportar para sermos leais a nós mesmos, íntegros e honrados, que é o conceito da honestidade total, em desconformidade com a aprovação social. Portanto, o conceito de Diógenes, que questionava os comportamentos, era irônico, buscava trazer as reflexões em cima do comportamento realmente honesto, com desapego extremado, no caso dele, às convenções sociais, nos leva a nos perquirirmos. Estamos sendo honestos, totalmente íntegros e honrados, combatendo o mal arduamente, sem jogarmos água quente e ácido nas pessoas erradas, mas sendo leais aos princípios que nós elegemos, respeitando as ideologias diferentes, mas sem defendermos conceitos que não se adequam aos nossos valores morais interiores. Qual seria a nossa capacidade de agirmos em perfeita conformidade com os nossos valores interiores, num conceito pessoal de honestidade, de integridade, mas muitas vezes em desconformidade com as normas sociais, você não acha? Correto. Nós, às vezes, para ficarmos bem,
né? Nós às vezes aceitamos coisas que nos agridem porque nós vamos contra os nossos princípios. Nós não temos a coragem, como Diógenes teve, de não dar importância à opinião alheia. Então tem até nas casas espíritas. Até nas casas espíritas, né? Tem que ser aquele espírito de vozinha manteigada, né? Então tem uma história bem interessante do Diógenes, quando o Alexandre o Grande, né, o procurou para conversar. E ele então falou das suas conquistas e falou para o Diógenes o que ele achava de tudo aquilo. E ele então, olhando bem, com um sorriso, como sarcástico, né, pede para ele que ele não pode tirar uma coisa que também não pertence a ele, não pertence a ninguém, mas que naquele momento ele estava obstruindo, que era o sol que estava aquecendo ele. Essa foi a resposta, né? Bem interessante essa passagem, né? Eu acho. Imagine o imperador mais poderoso do mundo, né? Alexandre o Grande, lhe oferecendo todas as riquezas. E ele diz, não me tires a única coisa que não me podes dar, que é a luz do sol que me aquece. Sai da frente, grandalhão, né? Sai fora. E também nós vamos ver depois, na Revista Espírita do mês de janeiro de 1859, a evocação que a Sociedade de Paris fez naquela época, nos estudos. E invoca então Diógenes, e a pergunta é, o que ele achou do Alexandre o Grande? E ele fala, não achei nada. Ainda estou procurando homens honestos. Bom, Alexandre o Grande, dizem que após esse episódio, contam as lendas, né? Quando lhe perguntaram se não fosse imperador, né, poderoso, o que queria ser, ele disse, eu queria ser Diógenes. Mas Alexandre o Grande teve como preceptor, foi educado por Aristóteles, né? Não dava para esperar menos. Então, meus amigos, o nosso convite da doutrina espírita, não nós, que nós estamos lutando muito para nos adequarmos a esses conceitos ainda, né? É uma luta pessoal intensa de cada um. É que tenhamos a integridade real, a honestidade plena, de agirmos em conformidade com esses valores que já defendemos e já aceitamos teoricamente, sem permitir, ao menos nos nossos círculos de relação, nas nossas casas espíritas, que alguém seja perseguido, caluniado, difamado, sem levantarmos a nossa voz em defesa dos inocentes, sem trabalharmos incessantemente contra as más conversações, contra a dilapação da reputação alheia, contra as perseguições gratuitas. Vamos ser a voz que, sem hipocrisia, defende aquele que ainda está, como nós, aprendendo e, portanto, erra. Vamos ser a voz que acolhe, o braço que aconchega e, ao mesmo tempo, termos a noção da integridade e da honra tal que possamos encarar o erro frente a frente, olho no olho, e tentarmos colocar a nossa posição com honra, dignidade e franqueza para que não haja equívocos nem dúvidas quanto àquilo que consideramos correto e tentamos exemplificar na nossa vida. Ser coerente, ser digno, ser honesto não é evitar o ruído, é evitar o escândalo que surge do mal acalentado pelo silêncio, passividade e covardia dos assim chamados bons. Muita paz, fiquem conosco.